Olá, eu sou Rosemília Siqueira, direto do Caribe, Curaçao, para a TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje o programa está realmente muito top, porque nós vamos falar de coisas fantásticas, né? E para isso, o nosso convidado, João Batista. Muito prazer. João, e obrigado pelo convite. Obrigado a você. Eu queria que nós vamos tratar de dois temas muito interessantes que envolvem estudos bíblicos e também ufologia. Tá? Sim. João, fala um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho da sua trajetória profissional, onde você nasceu, Tá. e até o momento em que você começou a se interessar por esses assuntos fantásticos, né, e que fazem muito bem, e a quantidade de seguidores que você foi angariando ao longo do tempo. Tá. Olha, eu nasci em Portugal em 1950. Eu saí de Portugal com 4 anos e cheguei aqui com 5 anos. A viagem demorou 16 dias. Depois eu fiz a formação toda, primário, colegial, aqui no Brasil, e a última delas foi engenharia elétrica. No último ano de engenharia elétrica, último mês, dezembro, a maioria grande dos alunos já tinha fechado todas as notas, não precisava nem fazer exame, nem nada. E tinha um professor que era ufólogo, era espiritualista, fazia uma série de coisas e também era alquimista. Ele falou para a turma, não vou dar mais aula. Se for dar aula, ninguém mais vai aparecer. Então juntou todas as pessoas no auditório da universidade e começou a ministrar palestras de ufologia, de transcomunicação, onde ele mostrava gravações de áudio que eram feitas num local silencioso, onde eles se concentravam, e vozes apareciam no gravador, inclusive vozes de políticos proeminentes lá. Eu só não vou comentar o nome do político por questão de descrição de ética. Sim. E era um áudio só, quer dizer, como não tinha internet, não tinha tanta tecnologia, ele pegou do próprio áudio mesmo. Né? Ele pegou o próprio áudio, uma fita, aquela cassetezinho, né? Eles gravavam no local silencioso e depois pegavam o resultado. Só que esse resultado era estranho. Não era na mesma velocidade em que nós conversamos. Era, por exemplo, numa velocidade muito acelerada. Então nós tínhamos que pegar um gravador de áudio, reduzir a velocidade do motor para equalizar, então ouvir a mensagem. Em outras gravações era assim, ao sol, Joaquim José da Silva Xavier, parará, bem lentamente. Então a gente acelerava o motor. E tinha diversas mensagens assim. Uma delas que ele falou foi sobre os humitas. São pessoas do planeta Humo que ficam em torno de 14 anos-luz aqui da Terra. Bem distante. E eles têm uma fisiologia muito parecida com a nossa, são praticamente idênticos. E lá eles tinham uma doença, que eles não tinham cura. Então eles nos observaram de lá e falaram, opa, vão lá no pessoal para ver se eles têm cura para esta doença. Eles vieram aqui, tiveram contato com cientistas e chegaram à conclusão que nós não tínhamos esta doença porque era uma glândula que eles tinham e nós não tínhamos. Daí em diante eles começaram a fazer contato com cientistas, inclusive um deles perguntou como é que eles gravavam as mensagens nas memórias. Olha, nós gravamos a mensagem digital no nível quântico do átomo. Eles conseguem manipular o nível quântico tanto para escrever quanto para ler. Imagina numa pastilha de silício, tem trilhões de bytes dentro disso. Alguns anos depois, 5 a 8 anos depois, eu vi na revista eletrônica, que já não existe mais, uma entrevista com 2 rapazes que estavam desenvolvendo armazenamento de dados de informática no nível quântico do átomo. Transferência tecnológica. Puxa vida. Naquela oportunidade que foi feita a comunicação, não tínhamos possibilidade nenhuma, não tínhamos tecnologia para isso. Então ali foi que me despertou o bichinho da curiosidade, tanto da ufologia quanto da espiritualidade. E naquela ocasião não tinha tanta coisa para pesquisar igual hoje tem, né? Não tem nada disso ainda, não tinha nada disso.
Ele comentou vários outros fatos que, se eu for contar aqui, toma muito tempo. Né? Mas aí você foi ver o Eric von Däniken lá, era o Deus Nacional? Eu fui ver uma série de coisas, mas mais ou menos lá por volta de 2010, 2011, eu estava em casa, tinha tomado banho e estava me vestindo. Aí quando eu levantei, uma esfera totalmente opaca, girando lentamente no sentido horário, flutuando, e saíram muitas luzinhas dela. Da esfera. A esfera é um pouquinho maior que o mas você estava dentro da casa? Eu estava dentro de casa, estava no quarto, eu tinha tomado banho e estava me vestindo, né? E aí a esfera simplesmente veio na minha direção. Quando a esfera veio na minha direção, eu fiz assim. Eu não tive medo, mas eu falei para ela, ó, para, né? Só que daí eu não lembro mais nada. Eu só sei que depois eu estava tomando café. Posteriormente, eu fui... Ou seja, esse range, teve um lapso de o espaçamento entre você naquele momento, você tomando café, você não lembra nada? Não, talvez eu até lembre alguma coisa, mas eu não consigo lembrar com detalhes, nada. Eu sei que eu lembro depois que eu estava tomando café, isso aqui. Então aí foi o gatilho para eu me aprofundar na ufologia. Por quê? Porque eu pesquisei na internet e eles dizem que quando uma pessoa é contactada ou abduzido, toda a sua descendência também o são. Falei, opa, tenho que entender como é que funciona isso para proteger minha prole. Perfeito. Filhos, né? Filhas, netos, netas, tem lá. E comecei a participar. Uma delas foi em Peruíbe, promovida pela revista UVA e pelo Gevaer, que recentemente faleceu. Meus sentimentos aos familiares e amigos, né? E lá tinha a doutora Mônica de Medeiros. E ela fez uma palestra exatamente sobre isso. Aí eu aguardei terminar a palestra, ela foi para os bastidores, uma fila enorme para conversar com ela, esperei todo mundo terminar. Quando terminou, eu fui conversar com ela. Falou, olha, já estou vendo na sua cabeça o que aconteceu, você foi abduzido. Falei, vixe, se alguém me perguntar que eu fui abduzido, vou dizer que não, porque não tenho nenhuma lembrança. Daí ela pediu para conversar com ela aqui em São Paulo, na Casa do Consolador, e daí eu fiquei 2 anos e meio lá, depois com a doutora Mônica de Madeiras tem a Margarete Áquila, e hoje eu faço parte do grupo do IGM, do Instituto Gilda Moura, que apoia contactados e abduzidos. Interessante. E paralelamente a isso, eu também sou um auxiliador. O que significa ser um auxiliador? Pessoas que me conhecem e têm contato com pessoas que estão com dúvidas, com suspeitas de verem imagens, vozes na cabeça, imagens de pessoas diferentes, encaminham para mim, então eu auxilio. Então esse é o meu métier. Ok. Então a entidade hoje tem vários membros? Tem. O Instituto Gilda Moura tem mais de 400 membros, entre pessoas contactadas e abduzidas. Ok. Ô João, e a gente estava falando aí que muitas, na humanidade, tem muitas pessoas que às vezes têm todos esses sintomas aí, sim, mas não sabem a explicação. E muitas vezes elas vão em psicólogos, pessoal, terapeutas, sim, só que eles não sabem nem explicar e o profissional também não está capacitado para ajudar nesse sentido. Os psicólogos e terapeutas, na maioria, eles são qualificados para tratar gerais, casos gerais. Porém, uma boa parcela deles não acredita em extraterrestres. Então, quando eles recebem uma pessoa para fazer o tratamento e que ele diz que viu um extraterrestre, remédio nele, uma série de coisas, você está tendo alucinações, não acredita nele. Eu, inclusive, estou preparando agora uma pequena palestra para terapeutas, para dizer para eles exatamente como abordar uma pessoa que diz que viu um ET, para acreditar nele. Tem muitos psicólogos hoje que já conhecem o assunto e já tratam também. Ah, que bom! A própria senhora Margarete Áquila também faz tratamentos nesse sentido. Então, é essa a diferença. E eu conheço muitos contactados, inclusive alguns deles que são levados para as naves e têm contato íntimo com senhoras de outros planetas. Interessante, interessante. Olha, ou então, na verdade, assim, o que normalmente o pessoal pensa que é tudo ficção científica e tudo mais, né? Sim. Então, aquele negócio, a verdade está lá fora, muitas vezes a verdade está aqui dentro. Exatamente. E uma coisa, pessoal,
extraterrestres existem e estão aqui agora. Perfeito. No nosso meio, convivendo conosco. Pessoas normais, tudo parecido, Sim. igual aquele filme daqueles seriados invasores. Alguns deles usam uma máscara porque têm uma feição ligeiramente diferente, outros se apresentam ao natural porque têm ligeiras diferenças. Por exemplo, nós temos pessoas europeias, africanas, americanas com pele vermelha, temos uma série de diferenças. Gordo, magro, alto, cabeça grande, cabeça pequena, eles se confundem e passam por essas pessoas. Entendi. O tempo de vida deles é mais ou menos igual ao nosso ou não? É diferente a dimensão? Olha, algumas deles têm um ciclo vital, normalmente eu tenho percebido um pouco superior. Há outras pessoas, por exemplo, que têm ciclos vitais de 40 a 50 mil anos. É o caso dos Anunnakis. Por exemplo, um rei Anunnaki, ele reina no planeta dele 30, 40, 50 mil anos. Se ele é rei durante 40 mil anos, o ciclo vital dele é bem maior. Por isso, para nós, os deuses são eternos, comparado com a nossa vida de 120 anos. É verdade. Não, muito interessante. Foi difícil você, cronologicamente, entendendo aí essa parte? Olha, no começo eu não entendia nada de ET, nem sabia que era ET. Só em 79, quando aquele professor que era alquimista, que começou a fazer isso aqui, é que eu tive de lá para cá, eu fui me entrosando, lendo, pesquisando. A internet ainda não era tão ávida quanto é hoje, mas a partir do momento em que eu fui contactado pelaquela esfera e também fui tentativa de incorporação por um senhor Grey, um reptiliano, enquanto eu estava dirigindo, aí eu comecei a me aprofundar muito, porque eu estava participando do meio. E da mesma forma que eu tive as minhas vivências, outras pessoas tiveram, e quando alguém conta, não acontece. Por exemplo, o senhor é levado para uma nave. Aí o senhor chega em casa e conta para a sua senhora, olha, eu fui numa nave, ela vira para o senhor e falou, você bebeu? É verdade. Se em casa já há uma certa suspeita, imagina na sociedade em geral. Para o senhor é um fato concreto. Mas para a pessoa que o senhor conta, é um indício. Porém, eu digo o seguinte, nós já temos registrados mais 1 milhão de relatos. Esse 1 milhão de relatos é uma massa concreta, é um fato concreto. Porque um ou outro pode contar uma invenção de um fato, mas 1 milhão de pessoas não vão fazer isso. Portanto, é um fato. Eu considero isto, esse relato de 1 milhão de pessoas, um fato concreto. Sem dúvida. Ô João, e quando você começou a se interessar por estudos, análise dos estudos bíblicos? Olha, esses estudos bíblicos, eles já vêm antes de 1970 e pouco. Durante a faculdade você já gostava de... Já. Eu fazia, a primeira vez foi o seguinte, todas as noites eu lia um trecho da Bíblia. Ok. Alternado ou não? Não, sempre de sequência, de Ok, a tá, ponta. perfeito. Às vezes com muito sono, etc e tal. Depois de fazer a primeira leitura, eu comecei a fazer uma segunda leitura, mas não mais no momento de deitar. Eu comecei a fazer, por exemplo, sentado na mesa e fazendo anotações. Eu anotava cada trecho da Bíblia e colecionava num conjunto de temas. Ok. Hoje estou na terceira leitura, eu já tenho mais de 200 temas. Eu publico no meu portal de pesquisa bíblica, por exemplo, batismo, por exemplo, lei mosaica. Cada trecho da Bíblia, eu concentro isso num tema. Se alguém quiser pesquisar, por exemplo, sobre vinho com influência na mulher, lá eu tenho um tema sobre isso. Tá. Você pode falar um pouco de um dos temas aí, qualquer pedacinho? Olha, um dos temas que eu gosto bastante é a lei mosaica. Inclusive fiz recentemente um programa a este respeito. O que é a lei mosaica? A lei mosaica é a lei de Deus? Nem tanto. Por que eu digo nem tanto? Porque a lei mosaica abrange tudo. Leis civis, militares, científicas, religiosas, sobre saúde, etc. e tal. Eu faço uma comparação entre a Constituição hebraica e a Constituição brasileira. Na nossa Constituição, nós temos os nossos deveres, nossas obrigações e o que é considerado crime.
crime leve ou crime grave, assim por diante. A lei mosaica faz exatamente a mesma coisa. Ela fala na lei mosaica, se o sujeito que é um comerciante e burlar a sua balança, é pecado. Para nós, na Constituição brasileira, é crime. Para eles, na Constituição mosaica, eles chamam crime de pecado. Se a pessoa fizer alguma coisa errada para uma mulher, ou para um homem, ou para um vizinho, é pecado. Para nós é crime. É a mesma coisa. Portanto, eu considero a lei mosaica a Constituição hebraica daquela época, que teve algumas alterações no meio do tempo. Por exemplo, antes nós tínhamos a lei do talião, olho por olho, dente por dente, que foi abolida por Jesus quando ele diz, quando alguém der um tapa numa face, dá-lhe a outra. Então nós temos evoluções da lei. E uma coisa, senhores e senhoras, muita gente vai brigar comigo, a lei foi anulada. Olhe bem, cuidado, não anulada de não seguir mais ela. Porém, após a morte do Cordeiro, nós não dependemos mais da lei. E nós dependemos sim da fé em Cristo. E outra coisa, também está escrito na Bíblia, isso está escrito lá também, está escrito mais. Quem se guiar pela lei vai ser julgado pela lei. E quem se basear em Cristo vai ser, então, interpretado pela fé em Cristo. Ok, perfeito. Tá? Então, muito interessante. Ô João, e Sim. quanto tempo assim por dia, 1 hora, 2 horas, você se dedica? Então, eu me dedico nos domingos. Ok. Durante a semana, durante o dia, é a minha vida profissional para ganhar o meu arroz com feijão. Isso. Mas se lembrar de alguma coisa, você faz uma Faço uma anotaçãozinha. anotação e à noite, então eu preparo as minhas palestras, tanto de pesquisa bíblica quanto de pesquisa ufológica. E participo de congressos e outras coisas assim. Então esse é o meu tempo. Mas o meu domingo, em determinado horário, é reservado para a minha pesquisa bíblica. Ok. João, depois que você começou a fazer esses estudos, né? Sim. E também conhecer bastante sobre ufologia, você diria que o João Batista, Sim. que terminou o último semestre, último mês de faculdade, até hoje é outra pessoa? Literalmente. Antes eu tinha um medo danado, tinha um medo espírito que eu me arrepiava toda. Quando eu ia no Tibeta, a esposa é da Bahia, né? Depois, num certo tempo, não. Eu acho natural. Eu converso com eles, troco ideias, peço informações para eles. Eles dão recomendações. Aquele medo desapareceu. Eu também sou um bandista. Tá? Por isso eu falei que eu não converso diretamente, mas através de médiuns que os incorporam e a gente bate um papo. Às vezes eles puxam a orelha, falam, você de novo? Perguntar de novo? Isso. A gente já deu. Então é mais ou menos nesse sentido. Ô João, e você hoje, né, que você já uma outra pessoa, né? Sim. Eu gostei muito quando a gente se encontrou hoje, Sim. que você falou, se alguém perguntar para você o que você é de religião, o que você fala? Bom, a minha religião hoje eu sou católico apostólico romano. Eu sou crente, protestante, espírita, espiritualista, umbandista. Ou seja, todas aquelas pessoas que acreditam no mentor do universo que eu conheço como Deus e um dos seus filhos que eu considero mais importantes, Jesus. Essa é a minha religião hoje. Maravilha. Ô João, volte outras vezes aí para nos brindar com as informações. Você quer deixar, como que a gente sabe mais sobre você, aí o site, contatos, redes sociais? Olha, o meu portal de pesquisa bíblica é www.pesquisabiblica.org. O meu Instagram é @JoãoBatistaTrigo. O meu Facebook é /JoãoBatistaTrigo.Moreira. E o meu YouTube é João Batista Trigo Moreira. Perfeito. Está ótimo. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico João Batista, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. Namastê, obrigado.